Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O Salmo 139 é uma pérola de grande valor no colar do saltério. É uma estrela de grande grandeza na constelação dos salmos, considerado um dos mais belos e profundos poemas de toda a literatura universal. Este salmo trata do caçador celestial. Nós estamos encurralados por Deus, encurralados pelos seus atributos excelentes, incomunicáveis, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Davi, neste salmo, mostra que Deus é inescapável. Nós não podemos fugir dele, porque ele conhece a todos, sonda tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. Peço que você acompanhe comigo a exposição deste salmo, porque nos versos 1 a 6, ele trata da onisciência divina. Nos versos 7 a 12, ele trata da onipresença divina. Nos versos 13 a 18, ele trata da onipotência divina. Vejamos então. Ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. A ideia aqui é de que Deus conhece o que as outras pessoas não podem conhecer. Deus conhece aquilo que nem nós mesmos conhecemos acerca da nossa vida. Ele conhece tudo exaustivamente, o que está revelado e o que está oculto. Deus escava a mina do nosso coração. Aquilo que está lá sedimentado e escondido nas profundezas da nossa alma, Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, a todo sonda. No verso de número 2, ele diz: Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, ele conhece a sua agenda passiva e a sua agenda ativa. Ele conhece o seu descanso e o seu labor. Ele conhece quando você se recolhe ao recesso do seu lar e ele conhece quando você se levanta para a dinâmica do seu trabalho. E está escrito: e de longe penetras os meus pensamentos. Na verdade, nem o diabo, nem os anjos, nem os homens podem saber o que você pensa. Mas Deus, sendo onisciente, Ele conhece todos os seus pensamentos. Para Deus não tem segredo. Para Deus não tem nada oculto. Ele vê o invisível. Ele enxerga no escuro. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele é o caçador celestial e você está encurralado por ele. O verso 3 diz: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ou seja, do começo do dia ao final do dia, na dinâmica da sua agenda, por onde você vai e o que você faz, tudo isso está exposto aos olhos oniscientes de Deus. Mas ainda mais, ainda a palavra me não chegou à língua, diz o verso 4, e tu, Senhor, já a conheces toda. Os estudiosos na comunicação dizem que quando você está falando, você tem, via de regra, 8 palavras engatilhadas no seu subconsciente. E se não acontecesse isso, você tropeçaria no seu raciocínio. Pois Deus conhece as palavras que você já proferiu e Deus conhece as palavras que você vai proferir. O homem se revela ou se oculta em suas palavras. Há palavras que são ditas para nos revelarem o que nós somos, o que nós pensamos, os nossos planos e desejos. Há palavras, entretanto, que servem para esconder as coisas ocultas do nosso coração. São palavras de engano, são palavras de mentira, são palavras que forjam um falso entendimento de quem somos para enganar as pessoas. Pois Deus conhece todas as palavras. Deus conhece as palavras que nós falamos e aquelas que ainda nós não falamos, as palavras que nós usamos para nos revelar e as palavras que nós usamos para nos esconder. Ele tudo sabe, Ele a todo sonda. A conclusão do salmista
é de um êxtase diante de tal conhecimento no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Em outras palavras, a onisciência de Deus é um atributo que só Deus o tem, e nós ficamos completamente extasiados diante da sua extensão e profundidade. Deus tudo sabe, Deus a todo sonda. Você está debaixo deste conhecimento do caçador celestial, você está encurralado por ele. Mas agora, Davi vai fazer uma transição da onisciência divina para a onipresença divina. E ele vai mostrar o seguinte: se esse Deus tudo sabe, será que eu consigo me esconder dele para um lugar onde ele não possa me ver? E então ele passa dos versos 7 a 12 a tratar da onipresença divina. Para onde fugirei, ou para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Será que existe algum lugar no universo? Será que existe alguma altura tão alta que Deus lá não esteja, uma profundidade tão profunda que Deus não chegue lá? Será que há alguma caverna tão escura e sombria que os olhos de Deus não possam alcançar? Será que se você fechar a porta e apagar a luz, você está protegido? Esta é a pergunta do salmista. E ele começa a descrever no verso 8. Se suba aos céus, lá estais. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estais também. Ele pega os dois vértices, o mais alto e o mais baixo. Nas alturas excelsas, nas profundezas abissais, Deus está lá. Você não pode se esconder dele. No verso 9, ele diz: se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. É claro que quando Davi está dizendo isso, os mares eram ainda inexplorados. Ele sabia que havia territórios, continentes, além mares, que ainda não estavam explorados. Por exemplo, o Brasil foi descoberto em 1500. Eu estou falando de 2500 anos depois de Davi. Mas Davi começa a pensar: se eu tomasse as asas da alvorada e fosse aos horizontes mais longínquos da terra, além mares, do outro lado do oceano, ele está dizendo assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não há continente, não há país, não há montanha, não há caverna, não há mar tão profundo, não há lugar que você possa estar fora do caçador celestial. Ele está encurralando você. Você não escapa da sua presença. Então ele pensa numa outra possibilidade. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, ele diz: até as trevas, as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. O que ele está dizendo é o seguinte: não adianta você tentar esconder-se, não adianta você fazer o mal e apagar as evidências ou as provas, não adianta você fazer coisas escondidas da lei ou dos homens. Você pode apagar a luz, você pode fechar o quarto, você pode colocar no cofre, você pode usar todos os expedientes humanos para tentar driblar a lei ou o conhecimento humano, mas eu quero lhe dizer que Deus está lá. Aquilo que você faz em secreto na terra é um público escândalo no céu. Não tem como você fugir desse Deus que é onipresente. Ele é o caçador celestial e ele está encurralando você. Mas agora, Davi pensa num outro atributo de Deus. A partir do verso 13 ao 18, ele fala do poder de Deus, da onipotência divina. E ele começa a ver a onipotência divina na sua própria criação. E ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele está dizendo que este Deus inescapável,
Este Deus que é todo-poderoso, este Deus fez você, formou você. Ele formou você, entreteceu você no ventre da sua mãe. Você não é fruto do acaso. Você não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você foi formado por Deus de maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe. Ele conheceu a sua substância quando ela era ainda informe. E Davi está entendendo que mesmo quando ele era uma substância informe no ventre da sua mãe, ele era uma personalidade, ele era uma pessoa e não uma massa humana. É por isso que nós somos radicalmente contra a cultura da morte, a cultura do aborto, porque a vida começa na concepção. A vida é digna de ser valorizada desde a concepção. Nós não podemos transformar o sacrário mais bendito da vida humana, o ventre materno, num patíbulo de horror. Não se pode injetar uma injeção de veneno num embrião, num feto, e depois esquartejá-lo no ventre materno e arrancá-lo de lá como uma verruga pestilenta. Precisamos ser contra essa agenda que mata mais de 1 milhão de crianças não nascidas ainda no ventre materno, e a terra está encharcada e bêbada de sangue dos inocentes. Deus é o Deus que criou, que formou. A vida é sagrada, a vida é sublime, a vida é preciosa e nós precisamos defendê-la a partir do ventre materno. É por isso que Davi vai mostrar que você está encurralado pelo Deus vingador. A partir do verso 19 até o verso 22, ele diz: tomai, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, sou inimigo de fato. O que Davi está dizendo é que você não pode ser uma pessoa neutra moralmente. O que Davi está dizendo é que você não pode aplaudir aqueles que se insurgem contra Deus, contra a sacralidade da vida. O que Davi está dizendo é que você não pode apoiar o que você reprova e você não pode reprovar aquilo que você entende que é o certo. Davi está dizendo que você é um homem que precisa tomar decisão, porque Deus é o vingador. Davi não está aqui falando de vingança pessoal, Davi tem zelo pelo nome de Deus. Mas eu termino essa exposição dizendo que você está encurralado pelo caçador celestial pelos seus próprios pecados. A partir do verso 22 e 23, 22 e 23 e 24, melhor dizendo, Davi começa a reconhecer quão pecador ele era. E ele faz 3 pedidos para Deus: sonda-me, prova-me, guia-me. A ideia aqui de sondar é a ideia de escavar uma mina. Está lá embaixo e você precisa escavar. Ou a ideia aqui também é de trazer à tona o que está oculto e botar na luz. A ideia de provar é a ideia do ourives, que bota o metal no fogo para derreter e consumir as escórias e tornar o metal mais belo, mais nobre, mais puro, mais útil. A ideia aqui é essa: meu Deus, então eu não quero viver uma hipocrisia, eu não quero viver de faz de conta, eu não quero botar um verniz para me esconder diante dos olhos dos homens, porque tu me enxergas e me sondas. Então, Deus, eu preciso muito mais do que um mapa na caminhada da vida, eu preciso de um guia que caminhe conosco até me receber na glória. Você está diante do caçador celestial, ele está atrás de você, não para punir você, não para condenar você, mas para atrair você para ele com cordas de amor, porque ele é o Deus de toda graça, ele tem prazer na misericórdia, é rico em perdoar, e se você se voltar para ele, você encontra nele perdão, salvação e vida eterna.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.